captando pelo do Arthur. Tá? Tá certo? Tá, muito bem. Então, retomando aqui, o pessoal do Instagram já está acostumado com a Terra Quinta, vocês já sabem. O nosso assunto de hoje é como fazer, né, quando o casal se tornou duas pessoas estranhas. E isso envolve justamente o diálogo e a comunicação, né? Exato. Então, você que está aqui no Instagram, deixa a sua pergunta, tá? Nós vamos priorizar as perguntas aqui do chat, mas nós vamos ler também as perguntas aqui do Instagram, então deixe seu comentário aí, fazendo a sua questão, sua principal dificuldade quando o assunto é diálogo e comunicação no relacionamento. Manda no balãozinho da caixinha também, envia essa live, chama aí, manda pro marido, pra esposa, pros vizinhos, pros papagaio, passarinho. Para todo mundo Isso aí. que você puder, ajude a gente a compartilhar. Quem tá aqui no meu Instagram, a gente tá ao vivo no YouTube, o link tá na bio. E no Instagram da Marlua também, quem está, o link também está na bio dela para você assistir também pelo YouTube, se for melhor para você. A experiência é melhor, né? Então, é isso aí. Vamos ao que interessa, já foram dados os avisos paroquiais. E agora Sim. o que interessa. Bom, meu amor, nosso assunto de hoje é sobre diálogo e comunicação. E isso Exato. digamos que isso aí é uma dificuldade geral, né? Exatamente. Todo casamento, todo casal tem uma certa dificuldade quando o assunto é diálogo e comunicação. E aí nós vamos explorar um pouquinho mais, né, sobre isso, como mudar isso, como melhorar isso, né? E a gente tem algumas perguntas aqui que o pessoal mandou sobre esse tema quando a gente abriu a caixinha, tanto na caixinha quanto no direct. E nós vamos explorar algumas das perguntas assim que eu achei bem profunda e interessante, não que as outras não sejam, mas a gente não pode responder tudo aqui, não dá tempo, Sim. né? E, bom, eu queria começar, amor, te perguntando assim, o que você acha que é a maior dificuldade quando o assunto é diálogo? Por que você acha, assim, também na tua experiência clínica, o que você acha que é a maior dificuldade quando o assunto é dialogar, se comunicar, se entender no relacionamento? Essa pergunta que a galera manda bastante nas caixinhas, né? Quando é diálogo, comunicação, e é por isso que ganhou aí a enquete. O diálogo e comunicação é algo difícil porque muitas vezes nós queremos ganhar a briga, entre aspas. Então, o diálogo ele não é um diálogo de fato. O diálogo é uma briga onde alguém tem que sair ganhando. E se alguém tem que sair ganhando, consequentemente o outro tem que perder. E ninguém quer perder. Então, o nosso ego faz com que a gente fique debatendo e tentando de alguma forma falar assim, eu vou ganhar isso aqui. E aí complica porque as pessoas começam a não se respeitar, começa a faltar com a verdade, começa a faltar com o respeito, e aí o diálogo não acontece. Justamente porque alguém tem que ganhar e alguém tem que perder. Vira tipo um confronto, né? Já não é mais uma busca por solução, mas uma busca por quem é o errado e quem é o certo, né? Sim, e aí a falta de maturidade do casal, a falta de vontade de resolver a questão, ao invés de ganhar a briga, que faz com que os dois não consigam chegar a um consenso. E aí não tem diálogo, porque diálogo são dois que falam. E se dois falam, dois têm que se entender, dois têm que chegar num consenso. Então nós saímos de um lugar para chegar em outro, que é a solução, juntos. Agora, quando não conseguem chegar juntos, aí alguém tem que ter a voz, a última palavra, e aí não chega a um consenso. Sim, e aí, quando a gente fala dessa questão do diálogo, é muito interessante a gente considerar também que nós, seres humanos, nós somos muito bons, né, em se colocar no lugar de vítima. Sim. E a gente traz essa dinâmica, inclusive, para os relacionamentos, né? Então, a gente pode observar, e o pessoal que está em casa assistindo, tenta lembrar aí a última vez que você teve uma discussão, um conflito, um problema para resolver. Se você for parar para pensar, muitas das suas falas foi justamente tentando defender a sua tese de que você tá certo e de que o outro tá errado. E aí muitas vezes a gente fala assim, mas eu só fui grosso com você porque você foi grosso comigo. Sempre jogando, projetando pro outro a responsabilidade pela atitude que eu tive, né? Sim. Então, muitas vezes a gente fica assim, nessa postura de eu sou a vítima e você é o agressor. E aí é onde os casais, quando a gente fala de
por exemplo, o tão temido, a tão temida DR, né? Uhum. Que é discutir a relação. Ela é tão temida porque muitas vezes a pessoa vem, mas ela já vem na forma errada, ela já vem no lugar de vítima, Abordagem errada muitas vezes, né? querendo provar que o outro é o agressor, que o outro tá errado. E aí, nesse ponto, não há solução. E é muito comum, o pessoal de casa também vai se identificar com isso, é muito comum quando, por exemplo, vocês vão discutir um problema e aí vocês vêm dessa forma errada, aí vem apontando, vem com julgamento e no fim aquela conversa termina antes tinha um problema, agora tem 3. Sim. Que daí o cara foi grosso e daí agora, além do primeiro problema, é que o segundo, que daí o cara foi grosso. É que, tipo assim, o que tava certo agora ficou errado. Então, tipo assim, começou uma briga. A gente entende que muitas vezes numa briga tem alguém que tem um pouco mais de razão em algum momento, ou que está trazendo aquela questão porque está incomodando, e o outro às vezes não está sabendo disso, porque muitas vezes a gente está fazendo ali, está vivendo, vai passando o dia a dia, e a pessoa às vezes nem sabe que a outra está incomodada. A outra também às vezes não fala, e aí de repente da noite pro dia explode tudo. Daí a pessoa fala, nossa, mas eu não estava nem sabendo que estava tão difícil, eu achei que eu estava arrasando, achei que estava tudo bem, e de repente você chegou e agora você está falando que está tudo uma... né, para não falar um palavrão. Então tipo assim, não sabia que estava tão ruim. E aí às vezes a pessoa se descontrola, é grossa, e aí o outro também rebate, e aí uma coisa que era só uma questão vira uma bola de neve. Porque falta essa conversa e falta colocar, às vezes, os pingos nos is quando as coisas acontecem. Em vez de ficar guardando, em vez de remoer, em vez de reprimir as coisas, engolir seco, às vezes é na hora que a gente tem que resolver. Porque quando não resolve na hora, as coisas vão crescendo, vão crescendo. Daí quando estoura da noite pro dia, o outro nem sabia. Uhum. E aí começam outras agressões, como você falou, e um problema que parecia pequeno para um, para o outro é uma coisa que já está gigantesca e fica enorme, explode, daí xinga, daí briga, daí perde o respeito, e aí vira uma coisa ainda maior. Sim. E aí a gente pode agora entrar também, inclusive, naquele movimento que até você é bem melhor do que eu para explicar esse contexto. Quando um casal tá discutindo, o homem geralmente é aquele que não quer conversar, né? Geralmente, tanto é que eu tenho aquele vídeo lá que deu muita repercussão, que é o vídeo da caverna, né? Sim. Então, por que os homens necessitam se retirar durante uma discussão de casal? E aí, é muito interessante a gente entender isso, porque o homem, durante um conflito, um problema, a maneira como ele reage àquilo é se retirando. É como se ele precisasse buscar uma resposta, uma explicação, um entendimento na cabeça dele, e ele não consegue estar disponível para a relação. Sim. E por isso que ele se retira. E nesses momentos, então, usei, né, aquela analogia da caverna, ele vai para a caverna e fecha a porta. Então, na hora daquele auge, né, da bagunça ali, da briga, enfim. E aí a mulher, ela vem na caverna, ela fica batendo, né, metendo o pé, metendo louco, e ela quer que o cara abra a caverna. Não, nós vamos conversar agora, vem aqui, você não vai me deixar falando sozinho, vamos resolver, você tem que escutar o que eu tenho que falar, e fica aquela coisa. E aí ela fica tentando tirar o cara da caverna, e quanto mais ela fica tentando tirar o cara da caverna, mais na caverna ele vai ficar. E aí, qual a explicação, né? O homem, quando ele tá buscando a solução daquele problema na cabeça dele, ele tem, sei lá, 10% de disponibilidade para o relacionamento, ele não consegue. É como se ele não conseguisse raciocinar, pensar, falar e elaborar ao mesmo tempo. E a mulher, ela quer que ele venha, faça isso na mesma hora. Exato. No mundo das mulheres, elas resolvem os problemas conversando. Por isso que é muito fácil uma mulher estar com um problema e ela, ai, amiga, preciso conversar. Ai, vamos tomar um café, e fica lá horas conversando. E ela sai daquela conversa bem. Às vezes nem resolveu nada, mas, é só de falar. E geralmente os homens não, porque os homens, né, aprenderam que homem não é frágil, homem não chora, Então o homem, ele aprendeu muito a reprimir isso. Então a maneira como os homens resolvem um problema é indo para suas cavernas. E aí quando eles saem, eles são práticos, objetivos, né? Então isso é um grande conflito por não entendermos como o homem e a mulher funcionam. Eles são totalmente diferentes, né? Sim. Tudo isso é engraçado porque mostra, na verdade, que os dois é o que acontece com a maioria dos casais. Uhum. E aqui não falando em relação a sem julgamentos, mas isso mostra a imaturidade dos dois lados em relação a discussões. Porque geralmente, e como é fácil, não são todas, mas a mulher, ela tende, quando ela vai para uma briga,
um embate, para uma discussão, não são todos os casos, como a gente falou, mas ela tende a ir para a briga na polaridade masculina, porque nós dois temos, homem e mulher tem polaridade masculina e feminina. Que é o yin e yang, alguns também feminilidade, masculinidade, ou seja, para eu ser homem, eu tenho ânimos e ânima. Então, para eu ser homem, eu reprimo a minha ânima, mas, ou seja, para você entender melhor, talvez não é tão fácil de entender, mas o inconsciente masculino é feminino. Porque ele é o reprimido, né? Sim. O homem tem o feminino, mas para ele eu ser reprime, homem, eu reprimo o o feminino. E para a mulher ser mulher, ela reprime o masculino. Mas ela tem os dois. Eu também tenho os dois. Quando nós vamos para uma discussão, para um embate, uma conversa ou qualquer coisa que seja, o homem vai para a polaridade quando ele vai para a caverna, quando ele foge do diálogo, que o ir para a caverna é fugir ele do se diálogo. retira, né? É dar um jeitinho de fugir do diálogo. Não quero conversar agora. Geralmente ele está na polaridade feminina. O feminino que foge. E a mulher está na masculina, vindo para o confronto. Que é o masculino que vai para o embate, Exato. assim, né? Porque daí às vezes ela grita, às vezes ela... Porque geralmente essa discussão é quando o negócio estoura. Ou seja, o casal não tem um diálogo contínuo, o casal não conversa, não tem maturidade para conversar sem gritar, sem tacar coisa. E daí às vezes a mulher começa a bater panela, a gritar, ela explode, e aí o cara faz o quê? Ele foge. Então ele sai dali porque a mulher está no masculino, a mulher está tomando a iniciativa e ele foge porque ele às vezes também não quer conversar, ou então ele está com outro problema. Então tem várias situações. Aqui, essa inversão de polaridades é uma questão. Mas pode ser que ele está com um problema no trabalho, dele está quieto, dele quer ficar pensando, porque ele quer achar uma maneira de solucionar. Mas não deixa de estar no feminino de alguma forma, porque ele está tentando um pouco se retirar, fugindo, para achar a solução para voltar. O homem, ele precisa sempre tomar decisões, ele precisa ser o cabeça. Então, quando ele não consegue, ele se retira ali, meio que se... Eu preciso de um refúgio, que é a caverna do homem, para que ele pense e volte. E a mulher já não, a mulher já gosta muito mais de ser dinâmica, de conversar, ela fica trocando ideia, ela fala, para tentar chegar a uma solução. Às vezes não chega nenhuma, às vezes chega. Então, essa inversão de polaridade que muitas pessoas não sabem é o que acontece com a maioria das pessoas. E que entra muito o comportamental, né? Se a gente fosse voltar lá no tempo das cavernas, né? Como o homem funciona, como a mulher funciona, vem até da sua estrutura biológica, emocional, né? Os homens são completamente diferentes das mulheres e vice-versa, né? Completamente. E aí, já diante desse contexto, até acho que a gente pode deixar para o pessoal um movimento para fazer. Não, vou falar no final. Isso, deixa pro final o movimento. Enfim, quem quer aprender pra galera acompanhar para solucionar isso, sim, vai merecer, então, ficando aí até o final, tá? Então, vamos lá. Compartilhando a live, passando para mais pessoas. Isso aí. E, bom, digamos que antes de eu chegar aqui nas perguntas que eu trouxe do Instagram, um dos grandes motivos que a gente poderia dizer de problemas de discussão e falta de diálogo em um relacionamento é um não entender o outro e um cobrar o outro, né? E geralmente a gente vem pro relacionamento trazendo muitas cobranças. Eu quero que você seja assim, você precisa fazer isso, eu não me sinto de tal forma. E aí a gente traz toda uma bagagem nossa do que faltou, né? E a gente meio que joga nas costas do outro para ele resolver. E aí é interessante porque, por exemplo, eu não consigo ver no outro o que não tem em mim. Então, por exemplo, se eu não sou uma pessoa grata, eu não consigo ver gratidão no outro. Exato. Se eu não sou uma pessoa feliz, eu não consigo ver essa felicidade no outro ou até acreditar que ela pode contribuir para a minha felicidade. Sim. Se eu não me priorizo, eu não consigo ver isso no outro também, né? Sim. Muitas vezes eu vejo mulheres falando assim, ai, meu marido não me prioriza. Só que muitas vezes ela não se prioriza. Por quê? Porque eu só consigo ver no outro aquilo que eu reprimo em mim. Então, na verdade, se eu reprimo esse olhar para mim, me priorizar, sabe, ter essa dedicação comigo, eu vou dizer que o outro não faz isso para mim, né? Exato. E aí a gente fica sempre lá, como a gente estava falando no início da live, né? Se colocando no lugar da vítima, né? É sempre o outro, mais fácil. É o outro, né? E então, se você quer algo de alguém, né? Você quer algo, se você quer buscar algo ali fora, primeiro você tem que olhar para dentro.
É a mesma coisa quando a gente fala, por exemplo, pessoal solteiro. Quem está solteiro. Você não consegue ver uma pessoa mais madura do que você. É como se essa pessoa essa pessoa mais madura, que tem mais maturidade, vamos dizer assim, ó, num nível acima que você, ela se torna invisível para você. Você não consegue ver as qualidades, porque não é conhecido, não tem dentro de você. Então você também não vê no outro. E aí é aquilo que a gente sempre bate na tecla. Frequência atrai frequência. Então eu posso me conectar com uma pessoa mais imatura que eu. Ou no mesmo nível de maturidade, mas acima, não. Não consegue. Não tem como. Não consegue, porque eu só consigo... aquela questão, a pessoa vem para uma terapia, por exemplo, e começa a falar assim, porque meu marido é isso, ou então porque minha esposa é isso, minha esposa é imatura, minha esposa fez isso, fez aquilo. Ou seja, quando ela está falando tudo isso, ela está falando, na verdade, dela mesma. Sim. Porque ela só consegue ver no outro, como você disse, o que tem em mim. Que tem dentro só dela. vejo no outro o que eu tenho em mim. E aí, mas a pessoa que eu estou me relacionando ela é muito imatura. Então, o primeiro passo, como que eu faço para resolver isso? Primeiro você tem que entender que você também é imaturo. Você atraiu essa pessoa, né? Você atraiu essa pessoa. Tem algo seu nisso. Frequência atrai frequência. Uhum. Por que eu estou atraindo essa pessoa imatura como eu sou imaturo? Quando você aceita que você é imaturo e se coloca como igual àquela pessoa, você consegue entender por que você atraiu ela. Aí você começa a olhar para, muitas vezes, vai encontrar a resposta disso na relação com os pais, de como você se sentiu amado, de como você via os pais se amando, como seu pai tratava sua mãe e vice-versa, porque eles eram espelhos para você e refletiam em você o que eles eram. E aí você aprendeu tudo isso e foi crescendo. E agora você vai para o amor, você vai para o relacionamento, e o relacionamento aqui em todas as áreas, com essa bagagem que você trouxe dos seus pais. Essa referência. Então aquela é a referência. E se lá tinha briga e um monte de coisa, imaturidade, pais que eram mal resolvidos, porque todos nós temos algo para tratar, agora você chega na vida adulta e no relacionamento e vai atrair uma pessoa muito parecida com seus pais. Então aqui essa é a grande questão. É por isso que quem é pai e mãe tem que prestar muita atenção. Então, você está num casamento e a sua vida está muito difícil e a criação dos filhos está tudo isso difícil junto, tá uma loucura na sua casa e briga. Então, um bom motivo para que vocês possam evoluir é olhar um para o outro e terem um diálogo aqui, como que é o tema da live de hoje, ter um diálogo para falar assim, poxa, será que os nossos filhos vão ter bons exemplos de pais? Porque lá na frente eles vão escolher pessoas para se casar como nós somos. Então, o pai, por exemplo, ele está sendo uma boa referência para a filha dele? Ele gostaria de ter um genro como ele é? Como ele é. Porque o pai apega muito na filha, né? Tipo, minha filha é minha filhinha. Então, a sua filha vai se casar com um homem muito parecido ou pior que você. Eu não sei se isso te tranquiliza ou se isso te preocupa. Então, por isso que você tem que ser uma boa referência para sua filha. Porque senão ela vai se casar com um cara igual a você. E se você está sendo uma má referência, a sua filha vai ser infeliz. Como talvez ela está sendo, porque você não está tratando a mãe dela e o ambiente e os seus filhos e protegendo a sua casa, dando a prioridade que eles merecem, como você deveria fazer. Sim. E o que você vê no outro é o que você quer ver, né? Sim. Então, se você quer ver outra coisa, olhe para dentro. É por isso que eu falo muito para as mulheres que chegam até mim na terapia, que vêm tanto para a terapia de casal quanto as mulheres que eu acompanho. É por isso que eu falo muito para elas. Tire o foco do seu marido e foque em você. Você quer ver outra coisa fora? Então comece a olhar para dentro. E isso é muito real, porque até falando de diálogo, falando de tudo que envolve relacionamento, quando a pessoa simplesmente se retira daquele lugar de se humilhar, de simplesmente se auto-abandonar e ficar em função do outro, porque isso não tem nada a ver com relacionamento. Sim. Como você falou, isso é dependência emocional, isso é qualquer coisa. Falta de maturidade, carência, menos um relacionamento saudável. Então, quando a mulher tira o foco no marido e foca nela, aí ela começa a ver outras coisas nela. Ela começa a construir, ela começa a recuperar a autoconfiança, a autoestima. Ela começa a ver que, caramba, olha o meu valor, olha o que eu estava aceitando. É como se ela visse um mundo que ela não via antes. Exato, ela começa a ver um mundo... É como se ela visse novas cores que até então ela não via, que não sabia que existia. E é muito real, porque eu vejo isso no consultório, diariamente. Né? Diariamente. Elas falando, caramba, eu não sabia que eu tinha força para fazer isso. E aí, quando elas tomam uma postura diferente, o que acontece?
Geralmente aquele outro lado que tava levando sempre a relação no banho-maria, que, não, tá tudo bem o relacionamento. Ai, você é uma chata, você só quer discutir relação, mas quer discutir porque nunca se resolve, né? E aí, quando ela sai daquele lugar, o cara começa a perceber que, opa, peraí, ela tá tendo coragem, ela tá fazendo um movimento diferente. Então, ele acaba, ou eu vou ter que fazer alguma coisa aqui, ou eu vou perder essa mulher. Sim, Né? por exemplo, esse casal ele vai evoluir ou pelo bem ou pelo mal. Ou pela dor ou pelo amor. A pela dor ou pelo amor. Isso fica um exemplo mais fácil para as pessoas. Então, eu estou crescendo, eu estou evoluindo. Eu comecei a estudar, eu comecei a buscar, e eu paro de olhar para o outro e colocar a culpa no outro, eu assumo minha autorresponsabilidade e começo a olhar para dentro, como você disse. Eu começo a ver novas cores, meu mundo começa a mudar. Eu começo a parar de dar o foco e atenção no outro e começo a dar em mim. E aí eu começo a me amar mais, eu começo a me conectar mais com Deus, eu começo a ver coisas novas. A partir desse momento, eu vejo um mundo com novas cores e eu começo a me preocupar um pouco menos com o outro. Eu começo a fazer o meu papel e deixo para o outro aquilo que é dele. Tiro o foco do outro e coloco o foco em mim. O outro vai acender um alerta. Nossa, mas a pessoa não tá mais brigando. A pessoa sabe quando erra, então o outro tipo, nossa. E aí você começa a tratar bem também, porque daí você faz a sua parte, sem depender que o outro faça dele. Porque quando eu faço algo pra você, esperando que você me dê algo em troca, eu estou fazendo por um interesse. Eu não estou fazendo por amor ou porque eu quero te agradar, independente do que você vai fazer. Então, se eu trato o outro bem, apesar de ser tratado mal, isso vai causar no outro uma incomodação. É um amor que constrange, porque tipo assim, a pessoa ela vai entender, ela fala assim, nossa, ontem eu tratei mal, mas hoje cedo tinha um bilhetinho e um café ali passado quando eu acordei. E aí tipo, não mereço isso. A pessoa sabe que ela não merece aquilo, porque é contra-intuitivo. Eu tratei a pessoa, quando a gente discute, os dois passam do ponto numa discussão. Não tem como um ficar igual um santo, quietinho, e o outro blá, 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 e o outro vai passar do ponto em algum momento. Quando eu passo do ponto, eu que estava, entre aspas, quieto ou certo, errei. Virei errado junto. Aí você pede desculpa e eu também tenho que pedir desculpa. Mesmo não tendo feito, entre aspas, nada. Virou errado, o certo que virou errado. E aí no outro dia você vem e me constrange com o café da manhã um bilhete. Eu falo, poxa, ontem eu passei do ponto, ou então ontem eu errei, hoje ela veio assim, então agora eu vou ter que fazer algo para retribuir. Pega na consciência. Mas a pessoa que eu tô aqui na minha casa, você não entendeu como que é insuportável, não sei o quê. Casos e casos. Mas mesmo assim você continua tirando o foco do outro e evoluindo. Se o outro não tá reconhecendo, isso não é um problema seu. Vai chegar uma hora que o casal não vai conseguir ficar Exato. Aquele negócio do equilíbrio que a gente sempre fala e é muito real e rege todos os relacionamentos. Se você tá aqui evoluindo e o outro tá para trás, por mais que você venha fazendo sua parte, uma hora se o outro não faz nada, você não vai aguentar. E aí é aquele negócio que ou aprende pelo amor ou pela dor. Se o outro não te acompanha, não pede ajuda, se vocês não têm um diálogo e chegam numa solução juntos e um vai puxando o outro e evoluindo juntos, o que ficou para trás, se ele não fizer isso, ele vai aprender pela dor, porque essa pessoa aqui vai embora, essa pessoa aqui vai ficar para trás, vai ser abandonada, e talvez ela acorde para a vida quando ela vê a outra indo embora. Infelizmente, com alguns casais acontece isso. Mas talvez é necessário que isso aconteça para que o outro acorde e comece o processo de evolução. E talvez lá na frente eles se encontrem. Exato. Porque tem casos e casos. Tem casais que acordam, como você já atendeu e eu também já atendi, que uma pessoa começou a mudar. E quando ela foi para ir embora, o outro acordou e falou assim, não, volta aqui, eu vou evoluir, agora eu vou... E tem casais que se separaram, depois voltaram. E tem casais que se separam e cada um vai pro seu lado. Infelizmente é assim, porque se a pessoa não entende que ela tem que olhar para as dores e feridas dela, que cada um tem uma história, e se eu não resolvo a minha história aqui, eu não estou pronto para me relacionar, essa pessoa vai ficar vivendo a vida inteira relacionamentos frustrados, sempre culpando o outro, sempre jogando a culpa para alguém. A vítima. Tá como se estivesse ainda no Jardim do Éden. Porque lá no Jardim do Éden também, Adão colocou a culpa na mulher e em Deus. A mulher que você me deu o fruto para comer. Ou seja, a culpa é sua, Deus, que me deu uma mulher, e a culpa é dela também que me deu a fruta. Eu sou o coitado. E a mulher falou assim, a cobra que tá aqui que fez eu comer a fruta. Então a mulher colocou a culpa na cobra, o homem colocou a culpa em Deus e na mulher. Ou seja, sempre jogando para alguém. O ser humano não mudou. Ele tá a mesma coisa. O mundo só vem piorando. Por quê? Porque a gente sempre tá tirando o nosso corpo, a gente sempre tá dando um jeitinho e a gente sempre tá jogando pro outro as nossas frustrações e as nossas feridas. E não estamos olhando para dentro. Querendo que outro resolva aquilo que só cabe a você. Exatamente. E aí, vamos falar uma outra verdade, que verdade seja dita, né?
O casal que só briga, a verdade é que eles não querem estar juntos. Isso é uma pergunta também ou ainda não, né? Não, ainda não. O casal que só briga, a verdade é que eles não querem estar juntos. Exatamente. Porque a gente vê muito caso, né? As pessoas, eu já vi casos assim, inclusive. O casal, 3, 4, 5 meses, 6 meses dentro de casa, cada um seu canto. Sabe o que é não se conversar, não falar, não dialogar, como se fosse dois estranhos dentro de casa? Exato. Como se fosse dois colegas dividindo apartamento, mas ainda não, porque os colegas dividindo apartamento para fazer faculdade, eles ainda conversam, né? Sim, eles têm que... E assim, e de noite, aquele problema ali, aquele monstro dentro de casa, eles não conseguem resolver. Ou seja, o casal, a verdade por trás disso o casal que só briga, a verdade é que eles não querem estar juntos. Porque quem quer estar juntos, você concorda que eles vão resolver? De alguma forma eles vão De dar um jeito jeito. ou de outro, eles vão, porque quando a gente quer resolver, a gente consegue. E a gente também consegue aceitar a nossa parcela de culpa. É a autorresponsabilidade que a gente estava falando. Agora, quando eu acho que eu estou certo e o outro sempre está errado, aí fica aquele embate que a gente já também comentou e nunca chega num consenso. Então, não tem o ceder. Se ninguém cede, vocês não vão ficar junto. Porque o relacionamento, o matrimônio ou qualquer outro relacionamento, até o mesmo namoro, existe sacrifícios, existe ceder, existe, né, agora eu vou ter que aceitar. Não, eu tenho que, né, eu não posso ser totalmente rígido e falar assim, é desse jeito. Eu vou ter que entender que o outro tem as suas particularidades, que o outro tem o seu jeito de pensar, tem as suas opiniões, tem que ser respeitado. Agora, se eu nunca respeito, na verdade eu quero que a outra pessoa termine. Às vezes eu não termino porque eu não tenho coragem, ou porque eu não tenho condições de sair. Não quer sujar as mãos, Não né? quero sujar as mãos, quero que o outro me deixe para que eu fale assim, ó, quem largou foi a pessoa, eu sou o coitadinho. Fulano me deixou. Mas, de fato, ambos não querem estar juntos, porque se sempre briga, não, a solução é diálogo, conversa, evolução, buscar uma terapia, buscar uma ajuda. Humildade, né? Ter humildade, ter autorresponsabilidade. Se não existe nada disso, é porque está dizendo, os dois estão dizendo inconscientemente que não querem ficar. Porque isso não vai dar certo. Uma hora vai explodir e vai se separar. Eles dizem um para o outro, eu não quero estar com você. E por quê? Porque resolver a briga é estar na relação. E como eles não querem estar na relação, mas não existe essa maturidade que a gente está falando, porque aonde que entra a maturidade aqui? Não é sobre julgamento ou quem é mais maduro que quem. Mas a verdade é que o adulto banca a culpa. Sim. O adulto, ele banca aquilo Isso, que e essa ele frase quer, é muito aquilo forte que e ele muito não real. quer. Ele banca a culpa. O que é bancar a culpa? Eu não quero mais. Se eu não quero mais, eu me retiro. Ah, mas o outro vai sofrer. Ah, mas todo mundo vai dizer que você é o culpado. Nossa, olha o que você fez pro fulano. O adulto banca a culpa. Doa quem doer. Eu não sou obrigada a ficar no relacionamento se eu não quero, né? E também ficar naquele joguinho até o outro cansar e falar, chega, não quero mais esse negócio aqui. Só que esse bancar a culpa é o quê? Eu estou nesse relacionamento, nós estamos brigando, nós não conversamos, nós não dialogamos. Eu não quero estar com você. É assumir também. Parar com esse joguinho, sabe? Por isso que a gente fala que o casal que só briga, é verdade que eles não querem estar junto. Porque quem quer, resolve. Sim. Aí vem as pessoas que falam assim, mas é que eu não consigo conversar. Mas é que quando começa a conversar eu não consigo, não sei o quê. E aí eu fico ouvindo aquele, eu não consigo, não consigo, não consigo. Sabe qual é o significado de eu não consigo? Eu não consigo, na verdade, significa eu não quero. Porque conseguir, eu consigo, certo? Sim. Se eu quiser conversar, se eu quiser chegar e falar, olha, tá bem ruim nossa relação, o que nós podemos fazer juntos para resolver isso, chegar com humildade, né, com jeito, baixar o ego, baixar, né, essa soberba, se eu quiser, eu consigo. E é interessante, porque quando a pessoa fala assim, eu não consigo, e como você falou, não consigo é não quero, mostra principalmente a verdade dessa frase, porque nós não conseguimos, entre aspas, muitas coisas, mas quando nós queremos, nós conseguimos. Então, hoje eu não nasci sabendo fazer muitas coisas. Eu aprendi porque eu queria. Então, eu não consigo nadar 2.000 metros, mas se eu querer, eu vou conseguir. Vai demorar um tempo? Não é da noite pro dia? Não, mas eu vou conseguir em determinado momento. Então, eu consigo se eu quiser. Da mesma forma que quando eu conquistei uma pessoa, quando eu encontrei uma pessoa, por que eu conquistei a minha esposa? Como eu
consegui namorar com ela, Casar. como que eu consegui noivar com ela, como eu consegui casar com ela. Porque você queria. Porque eu queria. Eu só Quem quer dá um consegui jeito. isso porque eu queria. Então mas foi simples, foi fácil? Não, eu chamei ela pra sair, ela não aceitou, a gente foi conversando e não sei o quê. Ou seja, eu banquei o que eu queria e consegui. Então, se eu não consigo agora conversar com a pessoa que eu quis conversar, é porque eu não quero mais. Exato. Porque eu quis tanto conquistar ela, eu quis tanto fazer o que eu fiz, eu quis tanto agradar. E eu fiz. Eu agradei, eu alimentei as linguagens do amor, eu estava o tempo todo atento, porque eu queria estar o tempo todo ali presente. Eu queria levá-la para passear, eu queria levá-la para jantar fora, eu queria dar um presente, eu queria lembrar das datas. E se agora eu não consigo mais, é por quê? Porque eu não quero. É a mesma coisa quando a pessoa fala, eu não tenho tempo pra... Tipo assim, o que vocês fazem junto, casal? Vocês têm um tempo de qualidade junto? Não dá tempo, é muita correria, muito trabalho, a gente trabalha muito, isso aqui. Não querem. Falta de prioridade. Falta de prioridade. Onde está o foco da Eu não relação? tenho tempo significa eu não quero, porque se eu quisesse eu ia arrumar um tempo. Sim. Então, por que eu não quero tanto, muito, priorizar essa relação? E a gente se acomoda Por que muitas o vezes. dinheiro e o trabalho se colocou muitas vezes na frente, né? Ou Exato. outras coisas se colocaram na frente, vícios, fugas, amizades, futebol, etc, né? Porque para isso, vejo muito isso também no consultório, né? O cara, pro futebol lá toda semana, o cara tá pronto. Sim. Mas numa data comemorativa ele não lembra. E sempre Ou chamar a coloca... mulher pra jantar, ele não faz. Sim, e sempre coloca isso, que tipo assim, eu preciso disso. O problema não é você jogar bola, o problema não é você ter um dia lá que você faz um churrasco com os amigos, o problema é quando isso se passa. Aqui né? Tipo Se torna assim, patológico, né? exato, tipo, é muito. Então, tipo assim, o cara vai uma vez por semana jogar bola. Beleza, vai. Agora, se ele tá fazendo o papel dele de ajudar a esposa, por exemplo, a cuidar dos filhos. Se ele faz o papel dele de cuidar da casa, precisa trocar algum negócio, ele vai lá e ajuda a esposa. Ele apoia, né? Ele Precisa ajuda. lavar a calçada, porque a mulher tá com uma pilha de louça desse tamanho, o cara ajuda a lavar a calçada, a mulher termina de lavar a louça, os dois têm tempo para ficar juntos. Ou seja, um dia o cara pode sair, ele pode fazer as coisas dele, esse não é o problema. O problema agora é quando ele não ajuda em casa, ele deixa todas as responsabilidades para a esposa, porque isso é o que mais acontece. É muito difícil você ver, tipo assim, um cara falar assim, eu faço tudo e minha mulher fica com as pernas para cima. Você não vê isso. Então a realidade é, a mulher sobrecarregada, o cara, tipo, tendo os momentos de lazer com os amigos e ambientes errados, porque essa é a questão. O cara tá lá, vai jogar bola, em vez de ir embora, vai para um boteco, 11 horas da noite, beber, e tem outras mulheres, e tem isso, aquilo, chega, a mulher já tá dormindo. Se a gente falar que isso é uma coisa natural, para uma pessoa casada... Olha, para o mundo de hoje em dia é capaz de... É o mito do normal, que é né? natural. Isso já está ficando normal. Tem que chamar isso, inclusive, de individualidade. Isso, daí quando o cara não faz isso, ele também é chamado de pau mandado pelos amigos, que também são doentes. E aí, isso faz o quê? E aí, pelo pertencimento, ele quer fazer o quê? Ele quer não ficar. quer ser o escroto, né? Não, ele fica turma. por pertencimento. Então, em vez de focar e priorizar a família, ele quer pertencer a um grupo de amigos que lá no começo ele deixou de lado para conquistar a mulher, mas agora ele deixa a mulher de lado que já está conquistada para ficar com os amigos. E como é fácil, né? Isso vale tanto para os homens quanto para as mulheres, mas como é fácil a gente ter tanta determinação e vontade para fazer uma coisa que às vezes é individual, e a gente não tem o mesmo foco e determinação quando o assunto é o casamento, ou buscar a espiritualidade, ou se conectar com Deus, ou trazer Deus, por exemplo, para dentro de casa. Como é fácil, né, colocar outras coisas mais superficiais. É porque é muito fácil a gente entrar no ego e olhar só para nós mesmos. Nós somos individualistas de alguma forma, somos egoístas, né? Um pouco narcisistas. Todo mundo tem um pouco disso. Então, todo mundo tem. Diferente do transtorno, desculpe te interromper, diferente do transtorno de personalidade narcisista. Existe isso, que é a pessoa que já se tornou um transtorno de personalidade. Mas todo mundo tem um ladinho narcisista, né? Se a gente não se cuidar, a gente fica individualista. E a gente, tipo assim, eu vou lá porque dá pra ir. Eu vou lá porque, eu já trabalho muito e não sei o quê, então eu vou jogar uma bola, eu vou fazer tal coisa. E aí vai. No começo, às vezes é algo que é normal, só que daí vai aumentando, daí vai estendendo o horário, daí vira outra coisa. Aí vou também ali tomar uma cerveja, e não sei o quê. E a mulher tá sozinha.
E a mulher às vezes está com filho. Quando ainda não tem filho, é mais tranquilo. A mulher também vai lá, toma um chá com as amigas e não sei o quê. Mas depois que ela tem filhos, fica mais pesado. Se o homem e a mulher... Isso é uma grande coisa que afasta muito o casal. Sim. Filhos. Né? Porque a mulher vai ser assim mais solicitada no começo quando o neném nasce, nos primeiros anos de vida. E se o homem não tiver sabedoria para ajudar ela e estar ali junto, focado, isso afasta o casal. E aí começa um monte de problemas. A gente tem mais perguntas aí pra gente ir pegando, também vamos respondendo? Aqui agora pro chat. E quando eu não aceito o que ele me oferece? Sinto, deixa eu entender se é tudo uma sequência. Sinto como se ele estivesse querendo ser melhor ou que fez algo errado. E se mesmo querendo parecer que nada muda. E até que ponto eu sei que estou presente na relação? Vamos lá. E quando eu não aceito São o que três ele perguntas. me oferece? Agora eu entendi. E quando eu não aceito o que ele me oferece? O que você diz sobre isso? É muito amplo, né, o significado. Tipo, pode Pois ser é, que o a que pessoa é, não né? pode ser que ela não tenha pode ser que ela tenha uma sensação de não merecimento, que tipo assim, eu não mereço isso. Ou então talvez ele tá dando muito, 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 enchendo ela de coisas, e daí ela não tem nem tempo de retribuir. Ou seja, também, tipo, quando o cara dá muito, nesse exemplo aqui, ele e ela, quando o cara coloca muito, faz muito, e ela não tem tempo de retribuir, isso incomoda a pessoa, porque tá desequilibrado. Então, tipo assim, é como se ela devesse algo e eu não consigo pagar, porque ele faz tanta coisa, eu não consigo fazer à altura. Fica inconscientemente essa culpa, entre aspas. E também uma certa... e quando eu não aceito o que ele me oferece, também uma certa dificuldade em receber, né? Isso. Aí já entra num contexto assim também de... por que eu não estou apta a receber o amor? Porque eu não quero receber. Qual é a minha dificuldade, a minha crença, os meus padrões sobre receber o amor, receber o que o outro oferece pra mim, né? Sim. E porque o relacionamento é isso, né? Eu ofereço algo, recebo algo, é essa troca. É uma troca entre dar e receber. Sim, e quando eu não recebo, talvez isso me mostre... aliás, e quando eu não aceito o que ele me oferece, né? Então, vem sobre aceitar. Então, é muito amplo, né? Porque aqui pode ter... Uma pergunta até estranha, não sei se eu entendi a pergunta. O que ele quer oferecer... Por que incomoda receber algo do outro? Sim, o que ele está aceitando. A não ser que ela sinta que ele está tentando comprar ela. Talvez o que ele tenha a oferecer... Depende do contexto. Não é exatamente aquilo que eu gostaria de receber. Então, são várias questões, Várias né? questões. Tem lá. Sinto que é como se ele estivesse bajulando para passar a mão por algo que ele fez de errado. Então, pode ser que ela tá sentindo que ele tá tentando comprar ela, e aí fica meio difícil. Tipo, o cara fez cagada, brigaram, e aí agora ele fica tentando comprar para que como se fosse uma consciência abafar pesada. o caso, consciência pesada. Eu entendi. Então, será que é uma consciência pesada ou será que realmente a pessoa tá querendo ser melhor? Exato. Né? Talvez ela não tá vendo verdade naquilo, tá sentindo que tá sendo comprada e tipo assim, tá incomodando, porque o cara fez cagada e agora ele quer comprar ela com alguma coisa para tirar o foco daquilo e tentar abafar o caso. E aí isso é uma percepção dela. Não quer dizer que é a realidade. Mas para sentir, sinto como se ele estivesse querendo ser melhor ou que fez algo errado. Então, para sentir isso, é porque de alguma forma pode ter uma intuição, um julgamento, ou talvez é muito mais fácil pensar que a pessoa está fazendo algo errado do que realmente acreditar que a pessoa ou se ele tá fez mudando. algo errado, está tentando resolver, de fato, você quer resolver? Resolva, coloca uma pedra em cima disso e siga daqui para frente. Porque se você ficar sempre remoendo isso, sempre no passado, sempre culpando, é como se esse homem nunca pudesse reparar o que ele fez. E aí ele sempre vai estar te devendo algo. E você sempre vai sentir que tudo que ele faça não vai conseguir apagar o que aconteceu. E aí não tem como um relacionamento desse continuar. Porque o outro sempre vai estar devendo e ele também vai sempre se sentir menos. Sim. Bom, vamos para uma outra pergunta aqui, ó. Nossa relação está muito errada. Mas é uma mulher, né? Nossa relação está muito errada. Mas ele sempre age como se estivesse tudo bem. O que fazer, né? Bom, aqui a gente já pode entender o seguinte. Uma vez que este homem assume
que a relação está muito errada, isso significa também ter que fazer algo com isso. E muitas vezes é muito fácil a pessoa fingir que tá tudo bem, e negligenciar a realidade, porque enquanto eu negligencio a realidade, eu não preciso fazer nada e eu não preciso mudar. E a relação segue assim. Agora, a partir do momento, como por exemplo, por que às vezes num relacionamento em crise, um homem, por exemplo, por que o marido ele não quer ir para terapia? Porque ele sabe que lá ele vai ser confrontado com a verdade. Qual é a verdade? Não está nada bem. Sim. E não está nada bem por 50% de responsabilidade sua. E aí, automaticamente, ele vai precisar fazer algo com isso. Uma vez que ele se deparou com a verdade, ele precisa fazer algo com isso. E se ele não fizer, aí é que vai ficar feio para ele, né? Por quê? Porque ele viu, ele assumiu, existe o erro da parte dele, agora está assumido. Só que se ele não fizer nada com isso, ele está mostrando que, na verdade, ele não quer resolver. Sim. Então, é muito mais fácil o cara fingir que tá tudo bem. Fugir de discussões difíceis, fugir de uma terapia, por exemplo, e seguir nesse processo de evolução com a mulher, porque muitas vezes ele não quer mudar, ele não quer resolver, ele não quer aprender autodesenvolvimento, ele não quer aumentar o repertório dele, não quer entender por que ele é assim, por que ele reage de tal forma. Ele não quer, porque se deparar com isso vai demandar de mim fazer algo. Algo para mudança. E a gente sabe que mudar não é fácil. Para você simplesmente seguir do jeito que você tá, é só ficar paradinho e seguir. Segue o baile. Agora, para você mudar, você tem que gastar muita energia. Você tem que estar consciente o tempo todo do que você está fazendo, como você está reagindo, como você está falando. Você tem que estar mapeando quem você é. E uma terapia, ela serve inclusive para isso. Então, uma pessoa na relação que fica dizendo, mas tá tudo bem, a mulher quer conversar, quer discutir a relação, olha, a gente não conversa, a gente não dialoga, tem algo errado aqui, vamos fazer alguma coisa. Não, mas tá tudo bem, não tem nada de errado, a gente tá bem. É o cara que, na verdade, não quer resolver. Ele não está disponível para a relação. E naquele momento, pelo menos, ele só consegue ir até aquele ponto. Dali ele não consegue passar. Aí entra aquilo que a gente falou. Quando a mulher tira o foco desse marido, foca nela, ela começa a fazer o seu processo de autodesenvolvimento, de evolução, de expansão. Essa relação começa a ficar desequilibrada. Ainda mais, porque agora ela está no nível de maturidade diferente do que esse homem tá, porque ele quer ficar paradinho ali, ele quer ir contra a natureza da vida. E o que acontece? Quebra. O casal não fica junto. Como Bert Hellinger lindamente, nossa, perfeita essa constatação dele de que um casal em desequilíbrio não fica junto. Não fica. Só que aí a gente tem o casal, aí as pessoas podem pensar assim, isso não é verdade, porque a minha avó e meu avô vivia quebrando pau dentro de casa, vivia brigando lá e nunca se separaram, sempre ficaram juntos. Vamos explicar o que aconteceu? Vamos desenhar? Quem disse que eles não estavam em equilíbrio? Eles estavam em equilíbrio. Só que existe o equilíbrio no positivo e no negativo. O equilíbrio no positivo é quando o casal faz algo de bom para o outro céu. Recebe, devolve. O equilíbrio no positivo é o céu e o equilíbrio negativo é o inferno. É o inferno. Exatamente. Perfeita colocação. O céu, né? Um fazendo para o outro, não significa perfeição, mas significa expansão e evolução juntos, através das imperfeições, das crises, né? Sim. E eles vão seguir nesse mesmo movimento. Agora, o equilíbrio no negativo lembra lá da avó e do vô, né? O vô xingava, sua véia, não sei o quê. Aí a avó vinha e falava, seu desgramado, não sei o quê, jogava uma praga pra ele. Pronto, ele fazia algo ruim pra ela vinha e devolvia na mesma proporção. Ou seja, estavam em equilíbrio. Olho por olho, dente por dente. Um fazia mal para o outro e assim eles permanecem juntos. Felizes? Sim. Não. Juntos só. Ponto. Fica junto, mas é de fachada. É para cuidar dos filhos, é para não separar depois de velho. Sim. Mas fica, mas não está se amando mais. Exatamente. Mas está equilibrado no ruim. Então é muito interessante isso, porque é algo meio óbvio, mas é um óbvio que precisa ser dito. Então, como era a pergunta aí que está aí do homem? É homem ou mulher? A última que eu li? Era uma mulher. Nossa relação está muito errada, mas ele sempre age como se estivesse tudo bem. O que fazer? Sim, como você falou, tá tudo errado, mas na hora de conversar, foge. Tá tudo bem, não tem nada para resolver. Não tem nada para resolver. O que você quer?
Sim, porque é exatamente o que você disse. Se a gente vai resolver isso aqui, se a gente vai para uma terapia, eu vou ser Vai confrontado. demandar mudar. Ninguém quer ser confrontado. E muitas vezes aí a pessoa dá desculpa. Ah, não, eu não preciso de terapia. Terapia é coisa para louco. E isso e aquilo. Então eu não vou escutar uma pessoa para falar o que eu tenho que fazer. Ou seja, mostra imaturidade de uma parte que não quer olhar para si, não quer crescer, não quer ajustar as pontas. Porque muitas vezes a gente vê muito isso. Às vezes é só um ajuste fino. É só a pessoa descobrir como o outro funciona, como ela funciona. E agora a gente vai ajustar isso aqui. E a gente vai fazer exatamente o que a gente fez lá atrás. Tão óbvio, tão simples. Porque por que você se atraiu para aquela pessoa? Por que aquela pessoa te chamou a atenção e foi a pessoa da tua vida que fez você mover mundos e fundos para que vocês casassem, ficassem juntos, construíssem uma família e agora essa pessoa perdeu todo sentido? É porque você deixou de fazer a tua parte? Porque como que você faz uma mulher se atrair por você? Como o homem faz isso? Ele tem que cuidar, prover, proteger. Ele tem que passar segurança para ela. Ele tem que ouvir. Se o homem só aprender a ouvir a mulher quando ela precisa, sem julgar ela, sem falar que o que ela está falando é bobeira, é balela, porque se ela está falando é porque é importante para ela. Então só escute o que ela está falando. Muitas vezes você não tem que falar um A, você não tem que abrir tua boca. É só você abraçar ela e falar que você acolhe, que você entende e que beleza, tá tudo certo, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Agora, quando o cara escuta e fala, isso aí é bobeira, isso aí para de engole o choro, né? A mulher se sente desprotegida. E aí, isso vai afastando, porque ela olha pro cara e fala, meu, o cara é um ogro, o cara não consegue me entender. E daí ela para de admirar o cara e se afasta. E aí esfria no sexo e um monte de coisas. Ou seja, o casal se distancia, porque o cara não sabe simplesmente ouvir, porque muitas vezes a mulher quer só ser ouvida. E o sentimento alheio não é passível de julgamento, né? Exato. E isso é um problema muito grande quando a gente fala do diálogo, porque quando a mulher vem, por exemplo, falando, olha, quando você falou, a gente precisa conversar, quando você falou tal coisa, eu me senti assim, assim, assim. E aí o cara começa, igual, já interrompe, que você tá errado, que você também não ajuda, e que você também é assim, querendo julgar, querendo desmerecer o sentimento do outro, né? Vamos para uma última pergunta. Vamos para mais perguntas. Eu gosto de perguntas. Como eu consigo voltar a admirar o meu marido se parece que a gente se perdeu completamente? Porque a gente tem o Dara. Dialogando. Uma boa resposta. É falando. Dizendo pro outro como você se sente. Porque muitas vezes o outro também não sabe. Então, ela parou de admirar o marido. Provavelmente ele não tá fazendo isso que a gente acabou de falar. Ele não está fazendo as coisas que ele tem que fazer. Ele não está protegendo, ele não está provendo, ele não está cuidando. Ou então ele provê, mas não é presente. Que isso é uma coisa muito diferente. Às vezes o homem pensa, vou trabalhar, vou prover, vou dar conforto. Tá bom, isso é muito importante. Mas e a presença? Ele está presente? Ele faz parte? Os filhos dele, quando vai pensar, tipo assim, cadê meu pai? O que meu pai está fazendo? Porque o que ele está fazendo é válido. Isso é amor, mas muitas vezes os filhos querem a presença. Então, às vezes, é importante o homem focar nisso, prover, trazer conforto, a segurança ali, mas estar presente. Porque muitas vezes os filhos veem amor como presença, não só como uma roupa, um tênis, alguma coisa. Então, quando o cara consegue fazer tudo isso, estar presente ali, estar com os filhos, brincar, dar atenção para os filhos, para a mulher, isso faz com que essa mulher admire o cara. Isso faz aumentar a admiração. Então é conversar, é falar assim, vamos ajustar esses pontos aqui, eu ainda amo você, mas a gente vai ter que ajustar essas coisas, eu quero que você fique mais presente, eu quero que a gente tenha o nosso tempo de qualidade, eu quero que a gente saia como a gente fazia, há muitos anos a gente não faz. Então cada caso aqui vai ser um caso. No caso dela, existem N fatores, então se é tempo de qualidade, se não está saindo mais, se caiu na rotina, vocês têm que colocar uma rotina que vocês dois estão centralizados na rotina. Não vocês se adequarem à rotina do mundo e esquecerem vocês dois. Sim. Então, aqui é onde está o foco. O foco está em viver, fazer as coisas e, por exemplo, estar presente e cumprir as agendas que o mundo faz com que a gente cumpra, ou então colocar a gente como prioridade e adequar as outras coisas, fazendo como a gente consegue fazer. Sim. E complementando o que você falou, como eu consigo voltar a admirar o meu parceiro se parece que a gente se perdeu completamente? Volte para o seu lugar do feminino.
Porque Perfeito. você não vai admirar o seu homem enquanto você for o masculino da relação. Porque a Também. mulher, ela tem Isso é muito forte. A mulher, ela tem o masculino reprimido nela. Ela é mulher. Sim. Então, o masculino é reprimido. Ou É a seja, polaridade. o feminino, pelo menos, deveria ser mais aflorado. Só que a gente está numa era, vamos dizer assim, onde isso tudo está tudo bagunçado. Que a gente tem lá o que é dito dos homens bananas, as mulheres masculinas, O homem frouxo. o homem frouxo. Então, volte para o seu lugar e deixe o seu marido assumir o lugar do masculino, né? A mulher, ela quer um homem. E se ela é o homem e o marido está na polaridade invertida, né? Que geralmente é assim, ó, polo positivo com negativo. Positivo com positivo não vai conectar. Por isso que é um homem e uma mulher. Então, quando a mulher olha para o homem e ela está no masculino, então ele vai estar no feminino. A mulher masculina atrai o homem feminino. O feminino atrai a mulher masculina. Porque são polos negativos. E é interessante, inclusive, que é justamente o que eles precisam resolver, né? A mulher que está na masculina, ela já atrai o homem no feminino, porque justamente é um espaço ideal para ela continuar no masculino, porque aquele homem tem dificuldade de assumir o masculino, o posicionamento. É o lugar ideal para ela. Assim como o homem, ele não tem a postura, a firmeza do masculino, a liderança do masculino, ele atrai, se conecta com a mulher masculina que vai fazer tudo isso por ele, aí ele não precisa assumir esse lugar. E aí o que acontece? Aonde que é mais sentido as consequências disso? No sexo. Porque a mulher, ela já é o feminino e ela quer o masculino. E quando ela olha para o homem e esse homem está no feminino, ela não vai se sentir atraída, porque ela se sente atraída pelo masculino, não pelo feminino, não pelo feminino. Sim. Do mesmo jeito, quando o homem olha para a mulher e ela está extremamente masculina, não vai ter desejo, não vai ter atração, porque ele é atraído pelo feminino e esta mulher está masculina. Ou seja, a inversão de polaridade faz com que a admiração, o desejo, a chama do relacionamento vá tudo por água abaixo. E isso né? vem, muitas vezes, de uma infância mal resolvida, de problemas, de uma filha, um exemplo simples, né, existem milhares de exemplos, mas uma filha, por exemplo, que o pai, ela admirava muito o pai foi embora por algum motivo, pense o que você quiser, traição, ou o pai quis terminar, às vezes nem traiu, mas quis terminar, arrumou outra família. Essa filha, às vezes, tomou as dores da mãe, ficou do lado da mãe, mas teve que assumir o papel do pai, por exemplo. Então ela virou, entre aspas, a mãe da mãe. Daí ela teve que pegar a força do masculino e ir para a vida e vencer. E às vezes ela vence. Muitas vezes ela vence. Sim. É aquela mulher muito bem sucedida, diretora e não sei o que, de empresa, ela foca CEO. tanto na ação que ela tem resultado. Ela foca tanto na ação que ela tem resultado, mas ela se torna masculina. Sim. E daí às vezes ela vai arrumar um homem banana. E daí ela quer mandar na empresa que ela manda, lá fora, onde ela é CEO, e quando ela vem para casa, ela não sai do arquétipo de... Sim, né? da identidade masculina, né? Exato, então ela continua masculina em casa e aí ela quer mandar no marido. E ela quer dar tarefas para ele, ou então ela faz tudo e ele não precisa fazer nada. Ou seja, ele olha e ele fala assim, bom, essa mulher nem precisa de um homem, porque ela faz tudo. E aí isso pesa pra ela não é feminina, ela para de admirar o marido porque ele é um banana. E aí o que ela reclama? E vira uma bola de neve. Ai, você não faz nada, você não assume a tua postura, você não faz a frente. Porque ela não dá espaço. Não tem como, ela já faz, ela já assume seu lugar já tá preenchido, né? Exatamente. Então, esse é o movimento. Muitas vezes essa mulher, ela vem já, como Jung chamava, na psicanálise, os complexos, né? O complexo da mãe negativo, o complexo do feminino ferido, né? Sim. Nós viemos essas histórias, nós viemos de pais feridos, traumatizados, Totalmente. né? E aí um casal assim com essa inversão de polaridade, eles só vão dar certo. E quando eu digo dar certo eles só serão felizes se ambos curarem aquilo que estavam buscando, inclusive, curar quando um se conectou com o outro. Porque o homem que está no feminino, ele não é à toa, não é uma mera coincidência do universo que esse homem na polaridade feminina, com a dificuldade de postura masculina, não é por acaso que ele atraiu a masculina. Justamente o que falta nele. Exato, e é justamente o que ele tem que curar. E aí, quando ele vem para o relacionamento, parece tudo lindo, mas uma hora vai vir a hora do vamos ver. O desejo sexual acabou, a admiração acabou, a mulher parece o chefão, o cara parece o filho da mãe, né? Ele vê o pai na mulher. Funcionário. Como que esse casal fica junto? Quando ambos fazem a sua
autocura individual, quando essa mulher volta para o seu feminino e deixa o espaço para que esse homem então saia do feminino e vá para o masculino. Ou seja, por isso que a gente fala que relacionamento é a maior oportunidade de evolução espiritual que existe na vida. Porque ou você evolui ou você não consegue ficar junto naquele relacionamento. Sim, porque falta, né? É justamente a reciprocidade afetiva, tipo assim, um dá pro outro o que falta, e aí a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo, e essa reciprocidade, ela acontece em tudo. Aqui no relacionamento, é reciprocidade afetiva. Na vida, é reciprocidade produtiva. Numa empresa, por exemplo, se um faz muito e o outro não trabalha, vai dar briga, se a sociedade vai se desfazer, porque você trabalha 24 horas, a empresa está crescendo, você está fazendo o seu papel, e eu não faço nada. Eu não produzo nada e você produz muito e a gente recebe igual. Os benefícios. Tá desigual. Não tá ruim pra mim, porque eu tô fazendo muito e você tá recebendo sem fazer nada. Desfrutando, essa sociedade vai quebrar. No relacionamento amoroso é a mesma coisa. Se um faz muito e o outro não faz nada, só recebe, isso aí não vai dar certo, porque vai ficar pesado pra um em algum momento. Sim. E pra gente fechar então agora aqui, ó, já estamos a 1 hora ao vivo no nosso programa aqui da Terra Quinta, inclusive. Exatamente. Isso tudo que a gente está falando, inclusive de papéis no relacionamento, papel do feminino e do masculino, isso é muito abordado no Jardim Secreto. Sim. Né? O Jardim Secreto é um curso justamente para as pessoas que buscam resolver a vida amorosa. Infelizmente não tem como entrar, ele não está com as inscrições abertas. Em breve será possível, mas no momento ainda não, né? Sim. E lá no Jardim Secreto a gente tem toda uma trilha, né? Onde as pessoas fazem esse caminho de entender a minha história, entender como isso se apresenta em mim, como isso está se apresentando no relacionamento, né? Quais são os meus papéis, os papéis no relacionamento, Exato. O que eu faço com tudo isso. Então, é uma trilha completa, né? Para quem às vezes não entende, o relacionamento ele é um jardim. Se você não cuida do seu jardim, se você não coloca um muro em volta, que muitas vezes vamos supor que é o homem, a proteção, que é a força, que protege se não rega, o jardim, e a mulher está lá, que é a flor, que é a doçura, que é a parte mais sensível, né? Porque, mas a mulher é muito forte. Hoje o mundo quer colocar a mulher como muito forte, ela pode fazer o que ela quer, mas isso vai pesar para ela um dia. Então um dia ela vai sentir a dor de ter que ser muito forte, de ter que carregar uma família, de ter que carregar um monte de fardos, de ter que ser masculina. Ou seja, a ideia de família, ela foi de Deus. Deus quer que a família aconteça. Deus quer que o homem e a mulher se unam, sejam uma só carne, como está na Bíblia, como está em Gênesis, e tenham frutos, e os filhos cresçam, e esses frutos que crescem vão embora. E a árvore, que é o homem e a mulher, continuam no jardim plantados, e eles continuam juntos até o final. Então, o jardim, ele é para ser cuidado, ele é para ser regado. Quando você não cuida do seu jardim, o jardim secreto, da minha digníssima esposa Marlua, que lá você aprende a cuidar do seu jardim. Se você não cuida do seu jardim, vira um matagal. E aí ninguém mais admira um matagal, um monte de mato, algo que está abandonado. Ninguém gosta de coisas abandonadas. Você olha justamente no começo para o belo. A mulher bela que se cuida, o homem que também se cuida, que também cuida e protege a mulher, que é provedor. Isso atrai ambos. E no começo vão um cuidando do outro, se cultivando. E aí quando vocês às vezes se casam e começam a ter problemas e começam a ver realmente, como a gente falou no outro episódio, como o outro realmente é, o amor à segunda vista, a pessoa começa a ver, nossa, não é mais como eu imaginava. Aí vem a frustração, porque a gente sempre coloca no outro expectativas do que a gente quer e de como a gente quer que o outro seja, e aí quando a gente vê que não é aquilo, a gente se frustra. E é quando o jardim começa a virar matagal, e aí você tem que voltar, amar o outro como ele é, cuidar do outro, e assim você consegue transformar de novo uma coisa que estava ficando abandonada, um matagal, podando, fazendo. E é difícil ter esse trabalho de poda, de entender, de esperar o tempo para que a flor nasça novamente, porque tem várias etapas. Sim. Então é tudo isso o Jardim Secreto. Né? A guardiã e o guardião do jardim. Né? Exato. Bom, a nossa última pergunta então aqui, pra gente encerrar. Gi, tem alguma pergunta, será, ali no Instagram? Acho que não, né? Tá. A gente tem uma pergunta aqui, ó. Até que ponto eu sei que estou presente na relação? Bom, vamos pensar assim, ó.
o quanto eu estou, o quanto eu faço planos junto com a pessoa que eu estou, o quanto nós dividimos a nossa vida, dividimos a nossa rotina, né? O quanto nós temos momentos juntos, mesmo que seja uma vez por mês, mesmo que seja de uma forma muito simples, mas ter esse momento, esse tempo de qualidade. O quanto eu não coloco outras coisas na frente do relacionamento, como, por exemplo, trabalho, amizades, redes sociais, ou família de origem, vícios, fugas ou qualquer outra coisa que tome muito mais tempo do que poderia estar sendo dedicado na relação. O quanto eu aprendo muitas coisas e eu não compartilho isso com a pessoa que está comigo, trazendo essa pessoa para o mesmo processo de evolução, de crescimento, né, que eu estou. Que mais? Eu diria, tudo que você falou é exatamente isso, mas talvez para simplificar, para a pessoa saber se ela está ou não na relação, o quanto ela está na relação, é simplesmente olhar e pensar, eu estou priorizando isso? A relação é a minha prioridade? Se a sua relação é a sua prioridade, se cuidar do outro e de você mesma e querer estar ali é uma prioridade para você, é porque você está na relação. Agora, se você prioriza tudo que você falou... Tudo menos a relação? Tudo. Tem tudo, menos a relação está em último lugar, é porque talvez você não queira estar na relação. Porque se tem vícios, se tem outras coisas, se tem falta de diálogo, se você está fora, se você está longe, se você não tem mais interesse em estar ali, se você não tem nem paciência para conversar, para dialogar, que é o principal ponto, né? A gente falou no outro episódio também, base do relacionamento, verdade, respeito e diálogo. Se não tem isso, o relacionamento não se sustenta. Como o relacionamento começa? Aí nós temos outra versão aqui, outro pilar, que é o Dara. Então, como que começa o relacionamento? Primeiro com desejo. Eu olho para uma mulher, eu desejo ela. Eu me atraio, o homem principalmente se atrai pelo que ele vê. E aí ele começa a admirar aquela mulher, porque daí ele começa a conhecer ela, então ele admira, porque ela é uma mulher guerreira, é uma mulher que é feminina, uma mulher que... É aquela mulher que ele sonha em ter, uma mulher realmente feminina que pode ser uma mulher cuidadora, porque o homem quer esse cuidado, ele busca inconscientemente também uma mulher que possa cuidar, porque é como se fosse uma mãe, né? Então aí depois ele começa a respeitar essa mulher. Então primeiro ele deseja, depois ele admira, daí ele começa a respeitar. E por último lugar vem o amor. É assim que se ama alguém. E da mesma forma que você ama alguém, você deixa de amar alguém, porque você perde o desejo, porque vocês estão afastados, então não desejo mais. A mulher também, vamos dar um exemplo aqui mais prático. A mulher engordou um pouquinho, o cara também engordou, o cara não está fazendo o papel dele, os dois não se cuidam, não respeita, os dois não se encontram, cada um tem uma agenda, uma rotina, um monte de coisa que afasta, os dois não se cuidam, o cara dá mais prioridade para os amigos, para o futebol, para qualquer outra coisa que seja, qualquer outro vício que seja, hábito, e não para a mulher. Ela para de admirar ele, aí ela perde o respeito para ele, né, por ele, e depois ela para de amar ele. Então, do mesmo jeito que você ama alguém, você deixa de amar alguém. É o mesmo processo, só que as pessoas não veem isso acontecer, porque elas não estão presentes. Então, precisa estar presente na relação. Para que eu consiga ser feliz e para que eu consiga fazer a minha esposa feliz, eu preciso estar presente no aqui e no agora. Sim. Eu não posso estar lá no passado, remoendo coisas e encontrando problemas onde não tem mais, ou então lá no futuro, ansioso, pensando em um monte de coisas, fazendo um monte de coisas e não estando presente aqui no agora para viver o presente, porque todo dia nós temos uma oportunidade de fazer algo novo. O dia é um presente para nós, a nossa vida é um presente. Então, se nós não estamos presentes, nós não conseguimos fazer o nosso papel e ser feliz de fato. A gente está sempre vivendo uma ilusão. Se você está no passado ou no futuro e não está aqui agora, você está vivendo uma ilusão. Porque o passado não existe, o futuro também não. Também não. Então você tem que aproveitar o presente e viver isso, cultivando tudo isso que a gente vem falando. Cuidando do seu jardim de todas as formas que a gente está falando para vocês. Sim. E não é fácil. Não é porque a gente está falando sobre relacionamentos aqui que fácil, tudo é um mar de rosas. Se fosse fácil, não teríamos grandes taxas de divórcio aumentando, né? Cada vez mais. Bom, muito bem. Encerramos com isso, né? Com essa reflexão. Nosso programa de hoje, nossa Terça Quinta. Na semana que vem, lembrando que na semana que vem, na próxima quinta-feira, estamos aqui nesse mesmo banco, neste mesmo canal. Quem vem aqui do Instagram... nos encontre no Instagram, @marluascheffer, @arturlocuman.
E estamos lá postando diariamente os conteúdos, compartilhando informação, conhecimento com vocês, tá? E até semana que vem, lembrando que são vocês que definem os temas. Os temas, e o nosso próximo episódio também será vocês que vão definir, tá? Exatamente. Então, nós vamos fazer isso pelo Instagram, pelo Caixinha de perguntas. Onde a gente vai pedir as sugestões e você vai trazer aqui o que você quer que a gente fale na nossa terapia de casal, aqui no nosso programa Ter a Quinta, sua terapia da semana. Isso. Terapia de casal. Lembrando que a gente sempre fez a Ter a Quinta, a gente fazia lá Sim, a gente fazia a Ter a Quinta lá no Instagram, toda quinta-feira, e aí a partir de um certo momento, a gente decidiu, eu e a Marlua juntos, que a gente queria fazer pelo YouTube, justamente para ficar salvo, para as pessoas encontrarem, para as pessoas assistirem. É muito mais fácil, às vezes, assistir pelo YouTube, que você não precisa ficar com o celular ali, porque se você sai do Instagram, você não consegue mais mexer, então às vezes você coloca na TV e continua mexendo no celular. É isso. Então a gente pensa em tudo para que vocês consigam assistir e tragam mais temas para a gente. Obrigado por todos que assistiram, pelas perguntas. E nos acompanhe lá, manda caixinha, manda pergunta, marca terapia. Aproveita que a gente pode ajudar vocês também em terapia. Isso. Obrigada pela companhia mais uma vez, dividir a mesa aqui comigo, dividir a voz. É sempre um beijo para vocês. O que eu mais gosto de fazer. Um beijo para vocês. É um prazer também estar aqui. Isso um abraço, obrigada a vocês que estiveram aqui e até semana que vem. Até semana que vem, na próxima Ter a Quinta. Na próxima Ter a Quinta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.